Você sabia que sistemas grandes, com um bom time de desenvolvimento, com um orçamento robusto, também podem falhar? Não só por bugs, mas por más decisões tomadas ali na etapa de planejamento do projeto. Já trabalhou em um projeto em que cada nova implementação virava uma bola de neve de problemas? Já sentiu que a cada novo requisito, a melhor solução seria reimplementar o sistema do zero? Se respondeu sim a uma dessas perguntas, esse vídeo aqui é para você. Cola com a gente que a gente vai começar a nossa jornada pelo mundo da arquitetura de software. Olá devs, aqui é Bernardo Lobato e hoje a gente vai começar a nossa jornada por esse mundo. Você com certeza já ouviu esses termos: arquitetura de software, arquitetura de soluções, arquitetura ágil, arquitetura de sistemas, mas o que querem dizer? Por que esse papel é tão essencial dentro do planejamento do meu projeto? Nesse vídeo, vamos começar a explorar esse mundo de decisões técnicas que vão dizer como que o nosso sistema vai se comportar ali dentro do ambiente que ele está inserido. Vamos começar pela definição. Algumas literaturas, alguns materiais, alguns livros, até mesmo aqui na internet, no YouTube, definem arquitetura de software, na verdade fazem um paralelo ali entre arquitetura de software e arquitetura tradicional ali da construção de casas, da construção de prédios, no sentido de que a arquitetura seria uma espécie de planta baixa do meu projeto. Seria uma etapa de desenho onde eu já posso prever ali algumas das características que o meu projeto vai ter e me antecipar sem precisar arcar com os custos do desenvolvimento maior. Eu gosto dessa definição até certo ponto, tá? Existem realmente vários paralelos entre a arquitetura tradicional e a arquitetura de software. Porém, existem também algumas diferenças que eventualmente a gente vai tratando aqui no vídeo e no decorrer dos vídeos do canal. Então a nossa ideia aqui é aprofundar um pouquinho mais os conceitos, tá? Por isso eu trouxe algumas definições aqui de arquitetura de software que a gente encontra por aí. A I3E 1471 traz uma definição bem mais formal que eu vou ler aqui pra gente. A arquitetura de software é a organização fundamental de um sistema expressa por seus componentes, os relacionamentos entre eles e com o ambiente e os princípios que orientam o seu projeto e evolução. Bonito, né? Mas na prática, o que isso quer dizer? Vou trazer aqui mais uma definição feita por Martin Fowler no seu artigo intitulado Who Needs an Architect? Link aqui na descrição. Nesse artigo, ele procura, de diversos pontos de vista, abordar o que significa o papel do arquiteto dentro da definição de um sistema. E a primeira definição formal, ele diz que a arquitetura de software seria o conhecimento compartilhado entre os desenvolvedores mais experientes de uma área na empresa. Esse conhecimento está dividido em componentes que interagem entre si através de suas interfaces. Então, pode-se entender também a arquitetura de software como a interação entre esses componentes. Complicou um pouquinho mais? Agora eu garanto que eu vou simplificar. Nesse mesmo artigo, ele traz a melhor definição e a que eu mais gosto. A arquitetura de software é sobre as coisas importantes do projeto, não importa o que sejam. Ou seja, o papel do arquiteto é cuidar de todas as partes importantes ali que envolvem o desenvolvimento do projeto, desenho, adequação aos requisitos, verificação de código, enfim, a gente vai aprofundar nesses detalhes aí no decorrer do vídeo. Por exemplo, se uma das características mais importantes do meu sistema é depender de um bom recurso de persistência, esse acaba sendo um detalhe muito importante que vai fazer parte da minha arquitetura. Portanto, faz parte da minha arquitetura, então eu vou precisar estudar, eu vou precisar correr atrás, e isso vai precisar estar mapeado dentro do meu desenho arquitetural. Por outro lado, se o meu sistema é, digamos, um sistema de tempo real, onde a persistência talvez não seja o aspecto mais importante do meu sistema, mas sim, digamos, a latência, o tempo que a informação leva para chegar de mim ao meu usuário, então, obviamente, eu vou me preocupar mais com esse aspecto do projeto. Então, eu vou me preocupar mais em desenhar de uma maneira mais eficiente toda a etapa de tempo real do meu projeto. E a persistência não precisa ficar tão detalhada dentro do meu modelo de arquitetura. Certo, tudo bem. Já vimos que alguns aspectos que vão definir como que a minha arquitetura vai ser desenhada, como que ela vai ser implementada. Mas quem define esses aspectos? Como que eu sei que o meu sistema é um sistema de tempo real? Como que eu sei que o meu sistema depende de um bom sistema de persistência?
Quem é o responsável por essas atividades dentro da minha etapa de arquitetura? Respondo, são os nossos requisitos arquiteturais. Infelizmente, para esse vídeo inicial, eu não tenho como trazer um conceito muito profundo sobre requisitos, requisitos funcionais, não funcionais, requisitos arquiteturais, mas para evoluirmos aqui na discussão, eu vou fazer uma definição um pouco até grosseira, definição de uma linha de que são requisitos e como que eles interagem ali para formar o meu requisito arquitetural. Um requisito é um comportamento ou uma propriedade do meu sistema que deve se relacionar com alguma funcionalidade dentro do meu negócio. Então, dentro dessas definições, a gente tem dois grandes grupos de requisitos dentro da engenharia de requisitos, que são os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais. Os requisitos funcionais, eles definem funcionalidades ali dentro do meu sistema, como o próprio nome já diz. Então, digamos, eu tenho um requisito funcional, o sistema vai ter que ter um cadastro de pessoas. Um requisito não funcional, ele não quer dizer uma funcionalidade do sistema. Ele está relacionado com uma funcionalidade, porém, atuando numa área técnica. Um exemplo, no mesmo requisito que eu vou ter o meu cadastro de pessoas, eu posso ter um requisito não funcional dizendo o cadastro de pessoas deve ser armazenado, deve ser persistido em um banco de dados relacional. Esse pode ser um requisito não funcional. Ok, e o requisito arquitetural, o que seria? O requisito arquitetural ele é um relacionamento entre o requisito funcional e o requisito não funcional. Vamos ver um exemplo. Eu tenho um requisito funcional. O usuário deve ser autenticado e autorizado para efetuar alguma atividade dentro do meu sistema. Esse é o meu requisito funcional. O meu requisito não funcional vai dizer o seguinte: a minha autenticação e autorização deve suportar até 500 usuários simultâneos. Tá, e o meu requisito arquitetural? Como que eu chego nele? Aprofundando um pouquinho mais no conceito de requisito arquitetural, ele seria o tipo de requisito que influencia no meu desenho da solução, que influencia na estrutura do meu projeto. Continuando o exemplo que a gente está vendo aqui, o meu requisito arquitetural seria: ora, se eu preciso estar autenticado e autorizado, se eu preciso ter 500 usuários simultâneos, então eu vou precisar pensar em como adequar esses dois requisitos na minha arquitetura. E eu posso dizer o seguinte: o sistema de autenticação e autorização será um serviço separado, com comunicação síncrona e deve ser escalável. Esse seria um exemplo de um requisito arquitetural dentro desse contexto que a gente está falando. E aí, nesse momento, que entra a expertise do meu time de desenvolvimento ou do meu arquiteto de software, se eu tiver alguém escalado com esse papel dentro do meu projeto. São eles que vão definir ali, baseados nos requisitos funcionais e não funcionais, quais são os aspectos importantes e como esses aspectos se relacionam ali com os meus requisitos arquiteturais. Arquitetura de software, de soluções e arquitetura ágil. Com certeza você já se deparou com um desses termos aí durante seus estudos, no seu trabalho, na faculdade, em algum material que você está lendo. Mas qual seria a diferença entre esses três termos? O que seria a arquitetura de soluções? Como ela se compara com a arquitetura de software? O que é a arquitetura ágil? Vou tentar falar brevemente aqui para a gente conceituar, para poder continuar com a nossa discussão. A arquitetura de soluções ela envolve um ambiente mais macro. Normalmente o arquiteto de soluções ele trabalha em grandes empresas, então é ele o responsável por mapear os requisitos ali, os processos da empresa dentro das arquiteturas individuais de cada departamento ou de cada projeto. Então ele atua em nível macro, muitas vezes ele é responsável até por questões de comerciais, enfim, ele é o responsável por garantir que a arquitetura da empresa esteja bem aderente com o negócio que ela está se propondo a resolver. Já a arquitetura de software, ela tem um escopo um pouco mais reduzido que a arquitetura de soluções. Ela cuida das definições de um projeto específico. Então é através dela que a gente define módulos, como esses módulos interagem entre si. Lá, se for o caso, a gente pode definir sistemas de banco de dados. Lá a gente vai definir se é uma arquitetura monolítica, se é um microserviço, como que ela vai interagir com o restante do ambiente, com os softwares externos.
tá? Então, ela é, digamos, um degrau a menos ali da arquitetura de soluções, da arquitetura corporativa. E a arquitetura ágil? A arquitetura ágil é a utilização dos princípios de arquitetura de software em um projeto de desenvolvimento com metodologia ágil, tá? Então, é bem importante que nesse tipo de projeto a arquitetura ela seja sempre incremental e evolutiva. Então, ela vai se adaptar conforme o meu projeto vai evoluindo, a minha arquitetura também vai evoluindo dentro desse contexto. Então, essa é a diferença da arquitetura ágil. Agora, dando um pouquinho da minha opinião e do que eu tenho observado no mercado, na prática, esses papéis se confundem muito, tá? Varia bastante de empresa para empresa, mas o que a gente vê normalmente é uma espécie de amálgama, né? O profissional de arquitetura de soluções, de arquitetura de software, muitas vezes ele trabalha um pouquinho de cada uma dessas definições, sempre focando o que é importante para o sistema. Então, a partir de agora, nesse canal, quando eu falar o termo arquiteto, de uma maneira genérica, vai se tratar desse perfil que funciona como uma mistura desses outros perfis. Quando começar a pensar na arquitetura? Bom, eu gosto de dizer que a arquitetura começa quando o projeto começa. Tão logo o meu projeto foi aprovado para desenvolvimento, a minha arquitetura já precisa começar. Muitas vezes até bem antes, tá bom? Quando a gente vai fazer uma proposta comercial de um projeto, a gente já tem ali uma definição macro que seja dos componentes daquele sistema que a gente vai entregar, de alguns requisitos arquiteturais. Então, o ideal é aproveitar dessa proposta para a gente já dar o nosso pontapé inicial para a nossa arquitetura no início do desenvolvimento. Agora, uma coisa importantíssima que a gente tem que levar em consideração sempre é que esse desenho inicial, essa arquitetura, ela não pode, em hipótese alguma, estar escrita em pedra, tá? É uma arquitetura, ela precisa ser adaptativa, ela precisa evoluir com o tempo. De nada adianta eu pensar numa arquitetura super mirabolante ali para a versão inicial, se mais à frente chegar um requisito novo, uma nova demanda, o meu projeto for pivotado e eu não tiver a flexibilidade de mudar, tá? Então aí a gente vai ter bastante problema se não tiver essa possibilidade. Imagine que já no meu desenho inicial eu já prevejo que a minha arquitetura precisa suportar 1 milhão de requisições simultâneas. Então eu vou preparar. Se eu estiver usando o ambiente de nuvem, uma AWS, uma Azure, eu vou ter que preparar os meus recursos para utilizarem 1 milhão de conexões simultâneas, sendo que eu não tenho nenhuma versão beta para testes. Imagina o tanto de recursos que eu vou estar desperdiçando com essa modelagem. Tá, mas então, o correto é eu subir do jeito mais básico possível e esperar o problema de performance acontecer? Claro que não, né, gente? A gente precisa pensar na nossa arquitetura inicial como uma versão que otimize os recursos que a gente está utilizando. O que a gente precisa especificar é que o sistema consuma exatamente os recursos que ele precisa naquela etapa da sua maturidade. Mas claro que precisa ser adaptativo, eu tenho que ter uma arquitetura que me permita escalar para 1 milhão de usuários simultâneos quando isso for uma realidade para o meu projeto. Essa é grande parte da dificuldade do trabalho do arquiteto. Um outro ponto que a gente tem que levar bastante em consideração quando está desenhando uma versão inicial ou evoluindo uma arquitetura de software é o time disponível para desenvolvimento. Uma coisa é a gente ter um time de desenvolvimento com dezenas de desenvolvedores ao redor do mundo, uma empresa multinacional com bastante tempo de mercado, e outra coisa é a gente estar desenhando um software para uma startup que está chegando no mercado agora, ela tem 3 devs, muitas vezes júnior, e a gente precisa garantir que a realidade de um projeto para cada uma dessas empresas seja implementável, né? Eu tenho que desenhar uma arquitetura que meu time seja capaz de implementar. Pretendo trazer muitos mais exemplos aí desse desenho inicial de uma arquitetura já nos próximos vídeos, tá bom? Nesse material aqui, a gente está primeiramente conceituando, então hoje a gente não vai ter muita prática, mas em breve mais material sobre isso aqui no canal. Quais os benefícios de uma boa arquitetura de software? Diria que o principal benefício que a gente tem desenhando uma boa arquitetura
evitar aqueles problemas de longo prazo, aqueles problemas que vêm com a maturidade do nosso sistema. Então, com uma boa arquitetura muito bem definida, a gente evita problemas como código duplicado em todos os lugares, o acoplamento ali excessivo, né, vários módulos acoplados, pouca responsabilidade, pouca definição de responsabilidade entre eles, a dificuldade para testar o sistema. Quem nunca pegou um sistema e não quis botar uma cobertura de testes ali, criar testes unitários, testes de integração, e devido a problemas ali de código, viu que era muito difícil fazer essa implementação nesse sistema. Então aquelas definições mais baratas ali no início do sistema costumam cobrar o preço delas ali conforme o meu sistema vai ganhando maturidade. Então uma boa arquitetura visa evitar que esses problemas se acumulem e já tratar eles ali desde o início do projeto. Então quando a gente tem uma boa arquitetura, bem desenhada, bem implementada, com acompanhamento, a gente garante ali diversos benefícios no dia a dia do desenvolvedor, com uma facilidade ali de manutenção do código, de evolução do código, um onboard para novos desenvolvedores ali que chegarem no projeto, fica muito mais tranquilo, fica muito mais fácil de repassar o conhecimento. A divisão das responsabilidades dentro do projeto ali, o que cada módulo é responsável pelo quê, né? Isso acaba ficando muito mais fácil de visualizar, de entender quando a gente tem um bom desenho de arquitetura. Um último ponto que eu queria trazer aqui nesse vídeo, mas não menos importante, é que arquitetura é diferente de implementação. Isso é importantíssimo e eu vejo muita gente cometer esse erro por aí, achar que a arquitetura também contempla a implementação do projeto. Muita gente acha que definir uma arquitetura do meu projeto seria definir se ele vai usar React, se ele vai usar Angular, se ele vai usar Java, se ele vai usar Python. Não, né, gente? Até existem algumas situações bem específicas no trabalho do arquiteto, ou de quem faz o papel de arquiteto dentro do projeto, que é a criação de POCs, né, de provas de conceito, para validar a implementação de um requisito arquitetural, né? E nessas situações, sim, eu posso precisar definir ali uma linguagem de programação, um framework, mas repito que esse não é e não deve ser o dia a dia do arquiteto de soluções. A arquitetura é diferente de implementação. A arquitetura é sobre organização dos módulos, é sobre comunicação entre os componentes, né, como eles interagem entre si. E também a arquitetura principalmente é sobre trade-off, tá? A gente vai falar muito essa palavra ainda aqui dentro do canal, nos próximos vídeos, nessa mesma série, então se acostume aí com a palavra trade-off, que é o nosso famoso depende ali, né? Então, depende disso aqui, depende daquilo ali, para a gente chegar no resultado esperado dentro da nossa arquitetura. Bom, gente, então, esse primeiro vídeo foi isso, tá? Eu preparei um material sobre o papel do arquiteto dentro de projetos, mas ele acabou ficando bastante extenso. Então eu separei para um outro vídeo que vai ser o próximo dessa série de arquitetura de software. Tudo bem? Lá a gente discute melhor sobre o papel desse profissional, dá a devida atenção sem precisar cortar muito material, que não é o objetivo aqui do canal. Gostou do vídeo? Sentiu falta de alguma coisa, de algum material que acha que não foi falado ou que foi falado muito pouco? Deixa um comentário aqui que quem sabe a gente não faz um vídeo só sobre isso, tá bom? Peço que curta o vídeo, compartilhe o canal, ajuda aí no engajamento, estamos bem no comecinho, então para quanto mais gente chegar a esse material, melhor, a gente faz um conteúdo, procura fazer um conteúdo de qualidade aí para todo mundo, e a gente se vê então no próximo vídeo, tá bom?